em mais um momento com intimidade contigo, Pai, para saber e conhecer do teu amor e da tua graça nas nossas vidas. Conhecer, Pai, o teu trabalhar na vida dos teus filhos através do testemunho. E saber, Pai, que o Senhor tem a mudança, a transformação, que faz a diferença em cada vida, Pai, em cada situação. Rei da Glória, em nome do Senhor Jesus, nós nos apresentamos diante de Ti, Pai. Que a única coisa que nós queremos é ser cheios da Tua presença, Pai. Guia-nos pelo Teu amor, pela Tua graça. Venha, Pai, em cada um de nós e faça a Sua vontade. Que o Senhor venha abençoar cada palavra, cada louvor, que nesse momento iremos entoar, Pai, em gratidão a Ti, e contar, Pai, as Tuas coisas que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Contar o testemunho, Pai, para que ele venha alcançar, Pai, os Teus filhos que têm necessidade. Porque sabemos que a Tua palavra não volta vazia, Pai. Pai de amor, Rei da Glória, nesse momento nós entregamos a Ti, Senhor, tudo que irá acontecer aqui, Pai, para que o Senhor nos conduza da Tua mão forte, com o Teu amor. Encha-nos com o Teu Espírito Santo, ó Pai, é o que nós pedimos nesse momento e já Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Pais amados, tudo bem? Estamos aqui novamente reunidos. Somos gratos ao Senhor. E a parte 2, hein? Teve a parte 1, agora vem a parte 2. Amém? Agradecer aos nossos irmãos aqui da técnica, né? Irmão Daniel, irmã Kátia, irmão Renato, irmã Alessandra, irmã Alessandra, misericórdia. Levita Rubens, a Nicole, com 2 L e Y, não esqueci não. E aqui esse casal com uma fofura, né? O Mozão e a nossa irmã Deise. Irmã Deise, a palavra é toda sua, fica à vontade. Paz do Senhor a todos. Antes de dar sequência exatamente aí no testemunho, falar um pouco da minha trajetória, como que eu cheguei na NIPO, né? Até a parte que ficou aquele suspense com relação ao casamento. Então, assim, eu me lembro muito bem, eu tinha uns 4 anos de idade, quando eu fui com a minha mãe, que ela foi levar um resultado de exame no médico. E o médico virou para ela na época e falou, olha, a senhora fuma? E minha mãe fuma? Se a senhora continuar fumando, pelas suas condições, a senhora ainda tem 6 meses de vida. Só tem essa criança, minha mãe, só. Se a senhora parar, mais 1 ano. Está em suas mãos. Daqui para frente, a vida da senhora. E isso, assim, apesar da minha pouca idade, ficou marcado. A minha mãe falava que dali nós fomos para a igreja. Na verdade, eu não lembro nem como chegamos na igreja, porque as palavras do médico foram muito fortes para mim. Mas, enfim. E quando nós chegamos em uma determinada igreja, ali o Senhor usou alguém e falou que a pessoa estava saindo do médico, estava passando por isso, o médico falou e tal. E ali ela viu que era com ela. E a partir dali a minha mãe tomou a decisão de estar na presença do Senhor. Então, assim, ela não quis mais saber do cigarro, do que bebia também parou e se firmou com Deus. E a partir daí também, eu quando criança, aí ela falou para as minhas tias e tinha os meus primos que éramos quase na mesma faixa etária, começamos a ir para a igreja. E ali eu cresci, vendo a minha mãe à frente do círculo de oração, fazendo campanha, visita nos lares, né? Eu acompanhava, só que chega uma certa idade, a gente entra na fase da adolescência, e aí ela mudou de ministério, e lá eu era apontada, apesar de não ser batizada ainda, mas todos apontavam, é a ovelha negra da igreja, a ovelha negra da igreja. Então eu não podia usar o batom, porque se me vissem na rua de batom, a ovelha negra da igreja. E passou um tempo, e eu me batizei, já tinha meus 20 e poucos anos, e sempre ouvindo aquilo, né? Volta e meia, porque a ovelha negra da igreja. E dependendo da palavra que eu vi no momento da ceia, quando falava, examine o homem a si mesmo,
E o pastor falava, e aí, dependendo de como você tiver, você não vai poder tomar Santa Ceia. Irmãos, primeira ceia eu já não tomei. Começa por aí. Segunda também não. E cada vez eu tentava melhorar cada vez mais e só ladeira abaixo. Pensava, já era, né? Então, e foi passando o tempo, me afastei. Eu não vou dizer que eu conheci o Pai das Crianças, que nós nos conhecemos, éramos crianças, enfim, nos encontramos. E aí começou uma trajetória minha. Logo passou um ano, aí eu engravidei, tive a Nayara, né? E aí, vamos morar juntos. Então, naquela coisa assim, bom, independente de eu estar na igreja ou não, salvação, se antes eu não tinha lá na igreja, agora, muito menos. Mas o meu pai, ele me apoiava muito. E ele falava assim, não importa o que as pessoas falem, a minha neta ou meu neto, eu vou amar e cuidar muito. E realmente, até hoje, é o chamego dele. E daí, assim, meu primeiro Natal, final de ano, com o meu marido, né? Ele saiu de casa mais 3 horas da tarde. Eu vou ali, porque ele já vinha de outro casamento, eu vou ali visitar as crianças, cumprimentar os meus tios e volto para passar o Natal com você, tá bom. Estive sozinha. Ele chegou 3 horas da tarde. E ali já foi uma grande decepção, eu já olhei, o que eu estou fazendo da minha vida? Mas o orgulho fala mais alto. Eu não vou voltar para a casa dos meus pais. Até porque a minha mãe vinha daquela doutrina, da lei, né? Ela apontava o tempo todo isso daí, a sua gestação é o filho das trevas, só condenação. Se eu usava uma gargantilha, porque isso daí é o jogo de Satanás. Um brinco, porque é isso, é aquilo. Então, nada podia. E o que eu ia fazer, então, de volta na casa dos meus pais? E aí eu tomei a decisão de ir para o interior e fiquei lá um tempo. Mas, assim, não ia para a igreja porque eu tinha um compromisso. Eu honrava algo que era ser dizimista. Uma coisa assim que... Às vezes eu olhava e falava, para que eu vou estar dando dízimo e tal, sendo que a diferença de eu estar na igreja não está. Mas eu sentia a diferença. Aquele mês, eu via o Senhor abençoar a minha vida. Eu não estou falando isso porque você é obrigada a ser dizimista, ser aquilo. Estou falando a experiência minha com Deus. E aí, às vezes eu saía do serviço, eu ia numa igreja que tinha próximo de casa, deixava o dízimo, assistia o culto e ia embora. E depois eu fiquei lá um tempo e os irmãos até comentavam, a irmã comentava que o marido era tesoureiro. Ele sempre falava para mim, quem é essa Deise? Ninguém sabia que era Deise, mas milagrosamente era o dinheiro que entrava na igreja para completar o dinheiro do aluguel. E a gente nunca sabia quem era. E também a gente não te via, era incrível. Apesar de você ir, às vezes, uma vez no mês, a gente também nem percebia. Só que Deus, quando Ele tem um plano, um propósito na vida da gente, o que acontece? Você pode estar afastado, e às vezes eu ficava afastada. O Senhor criava uma situação, corria para debaixo das asas do Pai. Dali a pouco vinha aquela coisa do inimigo, né? Mas o que adianta? Você está pecando? Porque sempre quando chegava na Santa Ceia, o pastor começava a falar, examine, porque se você fez isso... não dá. Já não tomava ceia, passava um tempo também, já ia me afastando. E eu e o meu ex-marido, a gente só vinha em pé de guerra, ele ia poucas vezes para lá, mas quando chegava era raro um fim de semana em harmonia, em paz. E eram muitas mentiras, e ele chegava e só bebia, e não estava nem aí. E é claro, eu estava lá, só eu, uma filha pequena, tudo que você quer como mulher, atenção do seu marido.
uma terra que eu não conhecia ninguém. Então, ele chegava, caçava o que fazer, a bebida dele acompanhando ele, às vezes a minha filha, apesar de ser pequenininha, ficava do lado e eu escanteio. E foi passando o tempo, foi passando. E aí um dia, e assim, eu estava no ministério, eu não me sentia bem, mas era o que tinha para o momento, que era perto de casa, eu mudei de casa. E um dia eu fui numa costureira, eu voltando, olhei uma placa de NIPO brasileiro. Aí virei para uma irmã e falei, essa igreja aqui, a filial, a matriz dela é lá em São Paulo? Isso, é lá em São Joaquim? Isso. Pastor Fernando Takayama? Isso. Mas eu olhava a irmã, não condizia muito com o ministério, mas também. E ela, vamos entrar, irmã, assistir um culto. Eu vou em casa e já volto. Porque tinha um detalhe, eu tinha minha roupa de igreja. Porque geralmente os ministérios, né, você tinha que... Então eu já não ia com a regata, eu não ia de calça, então eu ia em casa, trocava de roupa. E, inclusive, no ministério anterior, eu deixei bem claro para o pastor, olha, eu não vou me membrar aqui, não vou, porque mais... É onde eu vou estar vindo, porque eu já estou falando para ninguém falar, eu estou escandalizando o ministério, o nome do Senhor, pelos meus trajes, então eu não sou membro da igreja, eu apenas venho. O pastor aceitou de boa. E daí eu sei que eu fui, assisti o culto, e comecei a ir, e o meu coração se alegrava, e aí eu comecei a orar, Senhor, onde o Senhor quer que eu esteja? Fala comigo. E a gente pensa assim, que Deus vai falar, eis que eu te digo, em tal lugar e tal. E aí um dia o Senhor me visitou em sonho, e me mostrou que eu estava exatamente dentro lá da igreja, no meio, a igreja lotada, em qualquer lugar para onde eu olhava, a distância era a mesma, então eu me via bem no centro. E aí eu conversei com o pastor Lécio de lá, e ele explicou, irmã, daí você ainda não entendeu? Olha, o senhor está confirmando. A irmã está orando para o senhor mostrar, confirmar onde que é o ministério? Estou. Então, e aí eu falei, bom, agora eu vou falar com o pastor lá, da outra igreja, e vamos ver o que ele vai falar. E quando eu expliquei, ele falou, olha, irmã Deise, fora da igreja eu não iria aceitar, mas como você vai continuar na presença de Deus, a gente vai pedir para providenciar a sua carta de apresentação. Eu nem trouxe nada, eu nem sou membro daqui, né? Ele, não, você é sim, você vai levar e vai se apresentar, porque você nunca nos deu problema, pelo contrário, você esteve aqui com a gente, cooperando. Amém. A confirmação do Pai. E vim. Então, assim, hoje de NIPO eu tenho somente 23 anos de trajetória. E aí passou o tempo, vim embora para São Paulo, não mais somente com a Nayara, que estava com 5 anos, mas ainda tinha a Nicole na barriga. E aquele casamento atribulado. E aí chegamos e fui morar em São Mateus, tudo, e dali no mês seguinte, na verdade, a Nicole nasceu. Então, era mais difícil ainda, porque eu não tinha apoio nenhum do pai delas. Mas aí, quando eu voltei, passou um tempo, comecei a ir para a sede, e um dia eu conversei com o pastor José, falei, pastor, é muito longe onde eu estou, porque até então eu já tinha mudado, já tinha ido para Guaianazes. Ele, irmã, vamos orar. E quem sabe o senhor até prepara um ministério mais próximo da sua casa. Quando ele falou isso, deu aquele gelo, aquela tristeza no coração, porque não era o que eu queria. Mas também eu não sabia o que eu queria, porque era longe para eu ir para lá. E aí o senhor foi preparando, mudei para Ferraz, que eu estava trabalhando em Ferraz, e ia todo dia para casa dos meus pais, para ajudar a cuidar da minha mãe, até que minha mãe faleceu. E aí, e nessa, orando para ver o ministério que o senhor ia preparar. E, na verdade, o senhor não tinha nenhum ministério. Para mim, o ministério era onde eu estou. E aí, fiquei, e minhas filhas crescendo, e quando eu cheguei
minha mãe faleceu, aí meu irmão falou pro meu pai, olha pai, vamos chamar ela porque ela vem para cá todo dia e tem que trabalhar e tem que cuidar da casa dela e não vai dar. E aí meu pai chamou, então não saiu de casa mais só eu, não estava voltando só eu, era eu e mais 3, né? E voltamos, e aí continuava, se o casamento estava difícil, foi ficando, porque assim, chegou um momento que meu ex-marido virou e falou, eu não ajudo nada aqui. Como não? A parte maior agora é nossa, né? Ele, porque seu irmão é folgado, seu irmão não dá nada em casa, e eu não tenho por que dar. E aí vem aquela questão que nós aprendemos. O filho, ele tem liberdade dentro de casa. O filho não vai dar. Porque o pai, ele tem o prazer de dar para o filho, de abençoar, de cuidar do filho. Então, eu virava e falava assim, meu irmão nunca saiu de casa, quem saiu foi eu. Só que, na verdade, ele já tinha outras intenções, eram outros pretextos, e eu sempre orava, Senhor, trabalha nessa vida, restaura o meu casamento, isso e aquilo. E aí passou um tempo, um dia eu tomei uma decisão e resolvi fazer uma oração diferente. E aí eu falei, Senhor, se foi isso que o Senhor tem para a minha vida, porque até então fui eu que fui atrás, eu que procurei. Não foi o Senhor que me deu. Então, o que o Senhor tiver de fazer, faça. Porque não tem mais condição de viver desta maneira. Isso não é casamento. Isso é um engano para a família, para os de fora e até para mim mesma. E principalmente para as minhas filhas. E eu não quero isso. E aí ele tinha saído, ido trabalhar, falando que ia trabalhar no interior e tal. Ele ficou 10 dias fora, porque tinha disso. Ele ia, não falava nem quando voltava, nem para onde ia. E quase toda noite eu assustei. Será que vem? Que não vem? Se chegava, eu tinha que estar com tudo prontinho para receber. E se não estava, achava ruim. E eu tinha que ser a mulher assim, expert em tudo. E aí, um belo de um dia, depois desses 10 dias ele voltou em casa, aí trabalhar, veio mais 2 dias e ele se ausentou por 16 dias. E desses 16 dias, no 16º dia eu catei o telefone. Isso era exatamente 10h20 da noite. Eu liguei, meu bem, realmente, finalmente lembrou que eu existo. O que você está preparando de bom para eu jantar? Estou chegando. Então, deixa eu te falar, não sou eu que tenho que lembrar que você existe. Você que saiu e deixou uma esposa, uma mulher com 2 crianças. Então, seria seu papel lembrar. E com relação ao que eu estou fazendo para você comer, nada. Estou te ligando para te dar um único recado. Dê meia volta e volte para onde você estava. Porque aqui você não entra mais com o marido. Você pode entrar para visitar suas filhas como o pai das suas filhas. Comigo você não tem mais nada. E ele, você está brincando. Não. Não apareça aqui. E ali eu falei, eu desabafei. Só que à medida que eu ia falando, parecia que saía um fardo de cima de mim, um peso, algo assim que, como se abrisse os meus olhos e eu passasse a ter uma outra visão, passasse a ter uma visão diferente do que eu queria para a minha vida, o que eu iria fazer, e eu estava determinada a cada vez mais me empenhar em viver na casa do pai, porque até então também muitas das vezes nós éramos impedidas a isso. Às vezes ele queria até permitir que fosse, mas não queria que eu levasse minhas filhas. Então eu falava assim, eu não vou criar filhos sem estar indo para a igreja, sem estar ouvindo, aprendendo a palavra. Então, e ao mesmo tempo ele aceitava, algumas vezes ele chegou a se batizar. Então, e enfim, nos separamos. E a partir daí começa a trajetória, uma outra fase da minha vida.
E foi passando o tempo, até pensava, logo, logo, se Deus quiser, arrumar alguém e tal, né? Mas o tempo da gente não é o tempo de Deus, e de repente passou 1 ano, 2, 3. Quer saber? Eu não quero mais ninguém, não, porque eu já estou velha, acabada, ninguém vai me querer. Aí você começa a viver o quê? Eu comecei a viver as bênçãos que o Senhor preparava para a vida dos meus irmãos, lá em Itaquera. E era o quê? Casamento. Aí começou a ter o primeiro casamento, e o gostoso que a gente se envolvia para arrumar. E aquela alegria, e a gente conversava das coisas de Deus, e arrumávamos isso e aquilo. E aí o irmão olhava para o outro, olha, logo, logo é você, amém. E você recebe aquilo e vai vendo. E às vezes as pessoas falavam assim, ai, Deise, quando vai ser o seu? E eu falava assim, o Senhor está trabalhando e preparando ele para mim, e está trabalhando e preparando eu para ele. Quando estivermos prontos um para o outro, o Senhor vai nos juntar. Sempre falava isso. E um dia o pastor Wagner, pregando, ele falou algo com relação a casal. E o pessoal da igreja meio que deu risada, eu não vou lembrar o que era. Mas aí ele falou assim, gente, isso não é brincadeira, isso é sério. Vocês não podem rir disso. E eu pensei dentro de mim, né? Eu posso, porque eu não sou casada mesmo, não tenho marido nenhum. E o Espírito Santo falou assim, não tem hoje. E lá na frente, você sabe que Deus já te preparou? E eu, aquela coisa assim, me comportar, né? Ficar quietinha, realmente. Aí foi passando o tempo, foi passando, e você vendo as bênçãos dos irmãos, casa um, casa outro, e aí? E foi passando, e eu comecei a ver o seguinte, que realmente isso estava me preparando, porque havia muita coisa em mim que eu precisava mudar. De uma certa maneira, eu não sei se vocês talvez tenham percebido, eu sou muito autoritária, sou de impor. Não deu para perceber. Rapaz, quando? É mesmo? Sério? E aquela coisa assim, eu quero, eu não quero, se eu vou fazer, e acabou, e ninguém me impede, não tem quem manda em mim, não vai haver homem que vai mandar em mim, realmente. Ele não manda em mim. Eu penso. Mas existe algo diferente, o temor às coisas de Deus, o temor ao Espírito Santo. Então, talvez até no outro casamento existia muito disso, os dois batiam de frente, porque ele de impor e eu não vou engolir sapo, eu também mando. Então havia um choque muito grande. E dentro de muitas pregações o Senhor cobrava exatamente isso, o Senhor falava isso, ensinava, né, que o casal ele tem que ter respeito, rendição e reciprocidade. Eu ouvia há muito tempo pregação e o pastor falava esses 3 R's, respeito, rendição e reciprocidade. E eu sempre achava assim, bom, eu vou estar sempre por cima, né? Porque não vou achar ninguém e tal. Agora, na minha casa, quem manda sou eu, abaixo de Deus é eu. Meu irmão, infelizmente, o Senhor também levou para a glória. Então, meu pai, 100% meu dependente. Quem ficou para mandar? Ó, do jeito que eu queria, né? Só que as coisas não são assim. Aí eu comecei a ver, de repente, minhas filhas foram crescendo. Uma começou a se envolver nas coisas erradas na escola, coleguinhas, e aí você não pode chegar a impor, porque eles batem de frente também. Mas Deus um dia deu estratégia, eu virei para ela e falei, filha, se afasta só um pouquinho, veja as atitudes dos seus colegas e vê se realmente aquilo faz bem ou não para você. E aí aquela coisa, né, que ela fala, que ela pensa assim, nossa, as ideias chatas da minha mãe não vou afastar as minhas amigas. Só que ela falou, quando ela chegou na igreja, na escola, ela sentiu essa vontade. E se afastou. E uma semana depois ela falando, mamãe, bem que a senhora falou, porque aconteceu um fato na escola
E já vieram em cima, porque ela sempre foi de aprontar muito, né? Então já sabia. Coisa errada, Nayara era envolvida. E aí a própria tia lá falou, a Nayara não estava junto. Então os meninos falaram, a Nayara não está nem andando mais com essas meninas. E aí quando ela falou isso, eu falei, Senhor, obrigada, porque antes eu batia de frente, eu impunha. E dessa vez eu orei e deu resultado. Eu pedi sabedoria ao Espírito Santo. Deu resultado. Gostei. Ali ela, graças a Deus, se afastou, mudou. Saiu da fase. E tem um detalhe, a diferença delas são de 6 anos. Então eu não vivi aquelas fases quase juntas, não. Quando eu pensava, agora voltei a respirar, vinha outra. E aí a Nicole também já começou a fazer coisa errada e ela ainda foi um pouco pior. E aí, um dia eu liguei pro pai dela, né? Olha, porque a sua filha tá aprontando. Ele veio em casa, eu falei, vai, né, filha? Vai com o pai, agora chegou a hora. E na hora que ela foi, até porque eu cheguei do serviço, as coisas tudo aqui na porta, eu, o que é isso? Minhas coisas. O que está acontecendo? Vou embora, vou morar com meu pai. Vai? Vou. Então tá. Leva tudo, porque o que ficar vai pro lixo. Só levou a metade. Quando voltou, o que tinha não tinha mais, não existia mais. E aí, primeiras semanas, primeiros dias, lindo e maravilhoso. E um detalhe, ela saiu, subi, fui orar. E quando eu orei, eu falei, Senhor, dá uma palavra e me diz se realmente a minha atitude foi certa ou errada. Preciso de ouvir a tua voz. E ali, em Daniel, justamente na passagem quando fala que ele foi jogado às covas dos leões e ali o Senhor guardou a vida de Daniel. Eu, amém, Senhor. Para onde ela está indo, não importa o que vai acontecer, o Senhor vai estar guardando ela, porque o Senhor vai trazer ela diferente, melhor. Amém. Passaram-se 19 dias, então assim, final de semana ela vinha para casa, no começo não vinha. E aí ela chegou e eu, Nicole, você saiu da escola, você veio para cá, o seu pai já vai começar a arrumar confusão comigo. Aí eu falei para ele que eu ia dormir aqui, e ela ficou até que ela falou, mãe, deixa eu voltar, pelo amor de Deus, eu não consigo ficar lá. Não, filhinha, fica, o seu papai, você sempre achou que, na verdade, o que ele falava da senhora é quem ele é. E assim, a senhora é diferente. E uma coisa, eu não consigo ficar sem ir para a igreja. E meu pai não quer mais deixar eu ir para a igreja, falou que o filho dele não vai. Eu, mas você tem certeza? Porque do jeito que você estava aqui em casa não dá para ficar. Então é melhor ficar lá com seu pai. Não, eu quero voltar. E ali ela voltou e se firmou mesmo, abraçou e o pessoal da igreja ali ajudando. E o Moisés, Nicole, tem aula à noite, tá hora? Não, aqui na igreja, no louvor. E ali os irmãos foram envolvendo, e amei, e ali minhas filhas, aí eu voltei a dizer, na minha casa servimos ao Senhor, graças a Deus. Mas aquela expectativa, e agora eu caso, não caso, uma hora eu queria, uma hora não queria. E eu não sei quem ficava mais confuso, eu ou se eu deixava Deus, eu acho assim. Demorou até porque eu acho que eu que deixei muito Deus confuso, na dúvida. Bom, passaram-se 10 anos e aí, como o Zão falou, né, eu entrei no site de relacionamento até para ver uma pessoa. O pastor Santos chegou até aí visitar essa pessoa, a Adriana, lembra lá de Ferraz? Foi você, a Ilza, que estava com ela. Então, nós fomos lá, ele chegou a conhecer. E esse colega dela, eles trabalharam juntos, e aí um dia a gente conversando, tinha ido visitar. E nós trocamos o telefone e aquela coisa, ele ficava mandando mensagem, ai, isso é muito chato, já bloqueei. E quando eu vi ela piorando, eu falei, eu tenho que avisar para ele, né? E como ele falou, site, tá, caiu lá.
E aí foi quando apareceu uma foto de um abençoado. Credo. E eu lá no site, e ele insistindo. Meu Deus do céu, que homem chato. Bom, só para dispensar, né? Você educadinho, respondia rapidinho, e ele insistia. E o outro eu não achava. Só que eu percebi uma diferença. A conversa dele era diferente. Aí eu já, bom, quer saber? Eu já vou dispensar logo. Olha, aposto que você é corintiano, você curte pagode, fica no domingo à tarde bebendo cerveja, até encher a mesa do bar de garrafa e pro chão. Isso é preconceito. Aí ele, eu não bebo. Você não bebe? Não. Nem vinho, não bebo nada de álcool. Pensei, meu Deus do céu, o que vem pela frente? Não gosto de pagode. Ui. E não sou corintiana e não gosto de futebol. Tá. Aí, calma aí, aí chamou atenção. Aí chamou atenção. Não gosta de futebol? Bom, eu até curto futebol. Pagode, eu não sou tão fã, mas algumas músicas eu até curto. Mas beber, não bebe nenhum vinho, nada. Quem é você? E aí a gente começou a conversar e tal. E a gente não ficava assim tanto tempo, então tinha um certo horário, a gente entrava, conversava um pouco. E aí foi quando nós trocamos o número do telefone e foi no WhatsApp, que aí ficamos até não sei que horas conversando. E isso dentro de uma semana. E ele falou assim, olha, um dia que eu tiver dinheiro eu vou te convidar, eu vou te pagar um cafezinho, eu te convido a tomar um cafezinho. Gente, não ter dinheiro para tomar um cafezinho, não. Eu pensei, que pobre é esse que eu estou arrumando? Só que tem um detalhe. Quando a gente conversava mesmo pelo site, às vezes eu perguntava algo, a gente pensava em alguma coisa, a gente, no assunto bem à parte, ele falava, deixa eu só te falar uma coisa antes que eu me esqueça, que eu lembrei agora, o quê? E ele respondia aquela pergunta que eu pensava. Senhor, será que eu já estou perdida de novo? Mas só quem lê o nosso pensamento é o Espírito Santo, não tem poder sobre a minha mente, esse homem está respondendo. E a gente conversava e aquela afinidade, aquele papo gostoso. E eu pensava, eu não vou falar para ele que eu sou cristã, não vou, em hipótese alguma, né? Primeiro que eu vou envergonhar o nome do Senhor, eu não saio de relacionamento cristã, não. Então, eu não falei por conta disso. E aí, quando ele falou do café, eu já... Não é possível. Aí, quando foi uma sexta-feira à noite, eu falei assim, que hora você costuma sair para trabalhar no sábado? Tal hora. Tá. Amanhã, 9 horas, você me encontra na estação de Osasco? Você vai vir? Vou. E ele, olha, mas aí não é na de Osasco, você vai descer e tal. Tá bom, você encontra. Você vem mesmo? Vou. Aí, no sábado de manhã, me arrumei e tal. E ele ainda mandou mensagem, é que eu tô indo treinar, não sei o quê. Tá bom, mas eu tô indo. Aí, chego lá na estação. Gente, bato os olhos de longe. Dá licença, botei o que você já sei. Segurando a mochilinha. Esperando. Quando eu olhei de longe, Deus, não é possível, que é isso? Bom, tudo bem, a gente vai, a gente conversa, toma um café, já que não tem dinheiro, pelo menos eu pago o café para ele. A bondade no coração, né? Você entendeu, né? Mas que você E ao fala mesmo café, tempo né? assim, meu Deus do céu. Entendeu, né? Uma caridade, Tá pensando. Aham. Mas eu lutava, foram 10 anos lutando contra a arrogância. Mas não teve jeito. Esse momento não teve. E aí, oi, tudo bem? Ele, tudo bem, tal, tá. Você come pastel? Como? Vamos ali e tal. E aí, fomos, né? Ela Fomos com até medo, a né? feira. Lógico, estava na terra dele.
E aí sentamos e começamos a conversar. Só que eu olhava para ele, aquele papo muito gostoso, muito agradável. Eu muita vontade. E eu, caramba, mas esse cara é muito da hora. Como que eu vou dispensar esse cara da minha vida? Porque eu vou falar, ele já veio na intenção de querer algo comigo. E eu não quero nada com ele. E aí foi indo, e a gente conversou e tal. Ele pagou os pastéis. Melhor que café. Mas tu não café. Foi. Pra mediana que ela pegou. É, mais o café. Foi. E o café. E abusou ainda, né? Pastel assim, ó. Abusou. A parmegiana eu nunca vi. Lá em Osasco, né? Osasco É outro mundo. é outro mundo pra essas coisas. E aí fomos para a padaria, sentamos lá e começamos a conversar. E aí o Espírito Santo falou assim, fala para ele por que você não sai de onde você está. Fala. Aí eu olhei para ele e falei assim. Só que eu pensava, eu vou falar na intenção de dispensar o cara, né? Agora eu tô com a carta na manga e já sei o que eu vou aval do fazer. Espírito Santo, né? Já era. E aí a gente conversando, eu olhei para ele e falei assim, olha, existe um lugar que eu não abro mão. Quando eu me separei, toda a trajetória que eu passei, foi ali que minhas filhas tiveram seu segundo pai. Foi ali que eu encontrei abrigo, que além das minhas amigas, eu tinha que, os seus próprios maridos viam para me dar um suporte onde eu precisava, ou fosse na minha casa, ou com as minhas filhas. Eu tenho os meus amigos ali. E eu não vou abrir mão deles por ninguém. Então, a pessoa que quiser estar comigo, caminhar ao meu lado, ela vai estar ali aonde eu estou. Do contrário, eu não quero. Eu jamais vou sair de onde estou, porque se eu sair, é cuspir no prato que eu comi. Então, eu jamais vou abrir mão de onde eu estou. E ele continuou. Aí eu olhei para ele, então, eu frequento uma igreja evangélica. Eu sou evangélica. Não mudou nada. Continua a mesma coisa. Resposta. Tá. E aí a gente continuou a conversar e ele só olhou para mim e falou, Deise, eu vou namorar e casar com você. Foi a morte para ela. E eu pensei, meu, que homem convencido é esse? Aonde que eu vou namorar e casar com ele? Isso. Eu já estou em conflito só de pensar que eu vou dispensar. Que eu só vou querer a amizade dele. Já está difícil, imagina. E saímos de lá, tomamos nosso café, tudo. E aí ele vem, sabe, falando baixinho. Olha, eu sou a que eu sei o quê. Eu pensava, você pode ser A, B, Z, o que for. Eu não quero nada com você, eu não estou nem aí. E ele me contando a história da trajetória. Sinceramente, gente, muito tempo depois, a gente conversando, ele falando, eu ouvindo os testemunhos, que foi a parte que ele me falou, que lá no dia eu não dei a mínima atenção, porque eu não queria nada. E aí eu percebi assim, eu estou enroscada, né? Agora o cara não sai da minha cola. E aí a gente foi para o ponto onde ele pegava o ônibus, fretado, e do nada aquela pergunta assim, ó, quando a gente vai se ver de novo? Eu nem quero ver o cara de novo, e essa pergunta, por que perguntei? E aí ele falou, domingo. Domingo? Eu aceito o convite. Que convite? Eu te convidei para lugar nenhum. E ele, sabe quando você falou do lugar onde você frequenta? Lá da sua igreja? Eu senti atraído como um convite. Você foi me falando, eu vi aquilo como um convite para ir conhecer esse lugar. E aí, a lembrança do pastor Takayama. Não chama e não convide ninguém. O seu testemunho fará com que as pessoas sintam o desejo de conhecer a nossa casa. E eu, tá bom. Eu já tinha falado a respeito do Inote,
o Davi, que ele estava à frente ali do trabalho, que a gente ia conhecer outras filiais, tudo. E aí ele foi embora e tá, né? Agora. Bom, mas domingo que vem, uma semana, não vem. E vai ser essa a carta que eu vou ter, né? Como ele não vai vir, eu vou falar, bom, você não veio também agora, a gente não namora mais. E aí ele falava, olha, você é minha namorada, eu não. Só a partir de domingo que vem, 8h30 da noite. Você fala com o pastor. Que aí a gente, vou te dar um sim ou não. E tô sendo. E aí foi, aí à noite ainda, a gente tinha um lugar que a gente ia comer um lanche, lá na casa do pastor Júlio, o pessoal da igreja, cheguei já, Érica, gente, aconteceu isso e tal. E elas assim, ai, que bênção. Gente, pelo amor de Deus, eu não quero esse cara, não é bênção. E aí ele foi falando com tanta convicção, não, porque eu quero ir, eu quero conhecer a sua igreja. Até então a gente combinou um piquenique, porque é dali do parque. Ela que citou o piquenique, que era para, vamos dizer, do piquenique eu ia embora, ela ia para a igreja. No muito ele poderia ir para a igreja. Ia mas passar na frente. acabou. Não, poderia até ir assistir o culto, mas não mais que isso. E aí foi indo, e chegou na terça-feira, eu, pastor, preciso conversar com o senhor, porque assim, a gente está aí fazendo as coisas. Quando a gente vê que abusou nos erros, né, apela para o pastor. Coitado do pastor, tem que nos ajudar a limpar. E aí eu contei, olha, o pastor conheceu uma pessoa e fui contando. Bem, irmã Deise. Então, pastor. E aí falei ele. Quando eu falava das perguntas, né, que ele respondia o que ele já estava sendo conduzido. Conduzido por quem, pastor? Pelo Espírito Santo, ele nem conhece a palavra. Eu não, pastor. Então, mas aí, pastor, você me ajuda em oração? Aí ele olhou para mim e falou, vou te falar uma coisa. Muitas das vezes, a gente quer alguém que do nosso jeito. Só que o Senhor coloca na nossa vida, não é quem nós queremos, é quem nós precisamos. E nos coloca na vida daquela pessoa, não porque aquela pessoa quer ou porque a gente quer, porque aquela pessoa precisa de nós. Talvez você sonhe ou deseja até alguém muito longe, muito distante, mas não é o que o Senhor preparou. É diferente de quando o Senhor prepara. Amém. Aí vim engolindo aquelas palavras, remoendo. Senhor, eu não quero esse cara, esse homem é todo deprimido, meu pai. Ele não combina comigo, ele não tem nada a ver comigo, que eu não sei o quê, olha o jeito dele. Mas se for da sua vontade, o Senhor vai trabalhar. E aí chegou no sábado, né? Naquele sábado, na véspera do domingo dele em casa. Era um culto do Inote, quem foi pregar? O pastor Luiz, lá de Mogi. E no final ele falou, gente, tá vendo aquela mulata ali, aquela negra? É a minha esposa, linda ela, né? Pois é, ela não queria nada comigo. E a Érica, a esposa do Davi, do meu lado, ó, fica quieta, Érica, presta atenção. Aí ele falou assim, mas um dia eu abordei ela na igreja e falei, você sabia que eu vou namorar e casar com você, Érica? Tá vendo? A Érica, não, mesma coisa, meu Deus. Pois é, gente. Ela, primeiro ela, na arrogância, né? O orgulho. Quem disse que eu quero você? Pois eu não vou nem namorar e nem casar com você. Eu só falei pra ela, por que não? Primeiro porque você é feio, depois que eu não gosto de você. Aí eu olhei pra Érica e aí estamos, né? Porque eles já tinham 16 anos de casados, tudo. Tá, pai, eu não preciso mais, vou nem pedir, perguntar resposta nenhuma, porque o senhor já está confirmando, desde o início. E aí chegou no domingo, ele veio em casa, aí eu, até então, depois falei para ele, ó, a gente mudou de planos, né? Ah, não vai mais acontecer. Não, você pode vir na minha casa e almoçar. Almoçar na sua casa? Eu, é? Ah, eu vou, eu estou todo feliz. Aí eu vi para as meninas, principalmente a Ana, eu falei, Ana, tudo bem se vier um amigo meu almoçar aqui em casa? Ela,
Tudo. Domingo. Tá, depois a gente vai para a igreja. Tá. Aí, aquele relacionamento, né, que a gente tem com os filhos, que conhece muito bem vocês, eu dizia, amigo seu vai vir aqui, é casado? É separado. Bonito? Não. Simpático, legal. É. Mais alto, mais baixo que você, mesma altura. Você nunca falou dele? Não. Tá. Amigo? Não é amigo. Tá bom, mamãe. Tá bom. Então tá. Aí ele veio e foi muito bem recebido, né, amor? Foi bem recebido. Preparei um bom almoço. E saiu ele. correndo e deixou eu com a fera. Não, nós almoçamos, eu só preparei o almoço. Aí eu olhei e falei, eu vou ali que eu vou pegar um sorvetinho pra gente comer. Tava calor, né? Daniel na cova dos leões. Nesse dia. As meninas fizeram uma inquisição, mas tanto de pergunta. E nunca pensei que 5 minutos durasse tanto tempo. Rendeu ali o questionamento. Aí vamos nos arrumar, vamos para a igreja. Chegou no carro e olhou para elas, olha, eu já vou ser bem claro. Eu estou namorando com a mãe de vocês. Porque assim, eu falei para ele, a minha resposta seria só depois das 8h30. Então, antes disso, não tinha nada, não foi oficializado nada. Aí elas, eu vou namorar e a gente vai casar. Aí eu já vi que a Nicole já murchou, Nayara só olhou. Tá, Deus abençoe a vida de vocês, né? E aí fomos para a igreja. Chegou lá, graças a Deus, fomos bem recebidos. Pastor Júlio, pastor Sandro já me escoltou. E eu já desci correndo do carro e andando depressa, eu gritando, tô atrasada. Olha, esse daqui é um amigo meu. E dei no pé, eu tava Me jogou lá no canto e foi pro púlpito. morrendo de vergonha de chegar na igreja acompanhada dele. Não por ser ele, mas assim, acompanhada de um homem. Porque eu sempre, eu e minha família acabou, levei já amigo, mas era amigo de verdade, né? Então, meu amigo e tal. Mas era uma condição diferente, então eu estava morrendo de vergonha. E aí fomos e tal, o pessoal já recebeu. Isso aqui lá, bem-vindo. E aí terminou o culto e a palavra, o senhor falando, confirmando os louvores. Meu Deus do céu, não tem jeito. O jeito é aceitar a condição, né? Abaixar a guarda e namorar com o homem. E aí fomos, conversamos com o pastor e assim, é muito diferente você fazer as coisas debaixo da graça do Senhor. O pastor foi, conversou e, como ele falou, eu não tenho que orientar, porque ele já conhece a palavra, e vocês já estão seguindo o caminho certo, que é vir receber a bênção, né? Tá ali, receber a oração, tá ali debaixo da graça do Senhor e começamos. Então, aquela trajetória, namorar. Mas assim, gente, era um conflito muito grande, porque no fundo, eu não aceitava, eu como pessoa, o orgulho do ser humano. E aí, assim, ele até precisou fazer uns procedimentos, foi onde eu trabalho. Teve um dia que nós saímos daqui, eu já fui buscar ele na estação Atacada. E, calma aí. E aí fomos e chegou lá, ainda, essa minha colega minha aqui, a Ana, dava carona junto, e ela, tá tudo bem? E ele assim, eu nem sei o que está acontecendo, coitado, realmente não sabia. Fomos, chegou lá, ele lá na minha sala, aí fez o procedimento. Eu amassava seus papéis, jogava, e ele abaixa a cabeça e fala, Senhor, tem misericórdia desta hora. Você está orando por mim? Você está louco? Eu não preciso que ninguém interceda por mim. O Senhor rasgou, quando ele morreu ali na cruz do Calvário, rasgou o véu. Eu não preciso de sacerdote. Quando eu precisar de oração, eu mesmo, eu falo direto com o Pai. Eu não preciso de ninguém intercedendo por mim, não. Tá bom? E ele, tá bom, amém.
Mas, pai, tem misericórdia. E aí eu cheguei, parei, e um dia eu fui conversar com a irmã, e ela, Deise, é assim mesmo, o inimigo fica furioso. Mas você está querendo dizer que eu estou sendo usada pelo inimigo? Ela, então, porque você... E aí um dia eu orei e eu falei, Senhor, o Senhor sabe, eu não gosto dele, não é isso que eu queria, não era em nenhum momento. Mas se é o que o Senhor tem preparado, vai ser bênção na minha vida. Eu não quero só na minha vida, eu quero que seja bênção na vida das minhas filhas, na vida do meu pai, dentro do meu lar. E não só ele como bênção, mas que sejamos na vida dele. O Senhor vai trabalhar e vai tirar esse sentimento que eu tenho e colocar um verdadeiro sentimento meu para com ele, não como um irmão, mas como um homem, né? Que nós sejamos realmente um casal, que haja respeito acima de tudo, porque eu não quero que ele se doe para mim, ele como homem e eu como mulher, eu não retribuir. Mas como eu tenho visto que o Senhor só tem confirmado ali nós juntos, então agora o Senhor coloca esse sentimento em mim. E aí, quando foi no final de semana que ele chegou, ele veio, oi e tal. E aí veio aquela voz assim, ó, faz carinho no rosto dele. E quando eu passei assim a mão, meio que não querendo, mas quando eu coloquei, ele olhou para mim e falou assim, ninguém nunca fez isso comigo. Aquilo já me quebrou. E aí eu comecei a ver ele com outros olhos, já não via mais como uma pessoa que era tão agradável, que realmente gostava de ficar horas conversando, mas o Senhor foi começando a me despertar outras coisas nele que até então não olhava, eu não tinha olhos para ele como um homem que ia ser meu marido, não tinha, era o irmão da igreja, alguém ao qual eu vibrava, porque graças a Deus eu conquistei para o Senhor, ele sentiu o desejo, né? Essa alegria de estar na casa do Senhor, e isso era muito gratificante. E ele fala, ai, está na casa do Pai, o culto da primícia que a gente tem em Itaquera, que é o primeiro domingo do mês. Meu, ele saiu de Osasco, 6h30 da manhã, todo feliz. Não, eu vou para o culto da primícia. Meu Deus, que disposição desse homem, amém. E é um culto assim que ele faz questão até hoje de estar, e graças a Deus por isso. E aí o Senhor foi trabalhando no meu coração. E começamos a namorar, e dali a pouco aquela coisa assim, não vai dar certo esse negócio, como cristã, como mulher e tal, e eu tenho que dar um exemplo para ele, porque, querendo ou não, por mais que ele esteja ali na igreja, mas a pessoa que vai orientar ele dentro da palavra vai partir de mim. Então eu tenho que começar a dar o exemplo, e dali a pouco a gente namorou o primeiro mês, segundo e tal, e aí, vamos casar, vamos marcar para outubro, isso e aquilo. E aí um dia eu olhei e falei assim, olha, quer saber? O Senhor já confirmou. E um detalhe, meu pai, né? Porque ele falava, meu pai botava, toda vez que ele chegava em casa, meu pai botava ele para correr. Olha, já não deu a ordem, vai ter greve de trem, de ônibus, então é melhor você ir embora, tá ficando tarde, o toque de recolher. Direto. E aí quando ele falou pro meu pai, olha, estou namorando com a Deise e tal, meu pai, com a Deise ninguém namora e nem casa. Só que ficou na cabeça do meu pai, apesar dele ter Alzheimer, ele tem começo de Alzheimer, a demência, dependendo do que você fala, aquilo vai interpretar na cabeça dele por um período. E aí ele começou, você vai namorar com a Deise, está namorando, e ele não aceitava, e aí a gente chegou e falou, a gente está namorando, vai casar. E meu pai ficava, mas quando vocês vão casar? Vai demorar? Vai ser logo? E ficava. Aí eu virei para ele e falei, mas calma aí. Se Deus já confirmou, a gente tem que dar o primeiro passo. Então, quer saber? Não tem o que ficar namorando, conhecendo, porque se a gente namorar por 10 anos, a gente ainda não vai se conhecer. Então,
A gente marca, a gente casa no civil, até para facilitar a nossa vida, e depois vai para a igreja. Tá bom, tá de acordo, estamos, tal, tá bom. Aí marcamos, aí foi a belíssima data, né? Isso foi em dezembro, a gente foi lá no cartório, olha, vamos ver, se for de Deus, vai dar vontade do pai. Chegou lá o rapaz, nossa, tem sim, inclusive tem todos os horários. Qual horário vocês querem? Nossa, ainda, aí escolheu o horário. E aí marcamos tudo, fomos. E antes disso, quando a gente foi conversar com o pastor, olha, pastor, a nossa intenção é essa, o olhar assim do pastor brilhou, o semblante dele. E aí a gente realmente é confirmação de Deus, né? Então, amém. E aí ele, não, amém por tudo. E assim, a gente casou e os irmãos vieram depois, fizeram uma oração. E para falar, a gente já teve aquelas brigas, aqueles desentendimentos, não. E aí passou, e foi quando a gente ficou esperando o aval do Senhor. Quando que eu vou começar a preparar as coisas? Dali a pouco, deu aquele estrago, Deus usou a minha colega para falar, e aí, já que vocês vão casar, né, em outubro, que eu estou achando que é do outro ano, mas é esse ano, já tem que agilizar, na hora que vocês começarem a ver as coisas, Deus vai abrir as portas, vai preparar tudo. Então, já era ali realmente a confirmação do pai. E dali a pouco o Senhor foi preparando, preparou a decoração, preparou isso. E aí teve dia que foi, bom, tem que já ver o vestido. Então foi para o São Miguel. E quando eu falava a data, o pessoal meio que ironizava, mas não dá mais tempo e tal. E nada me agradava. E aí fui para ver lá no centro, e aí eu falei assim, marquei o dia, olha, tal dia eu vou. Aí eu, quer saber? Falei para ele, amor, acho que eu vou ver o vestido numa sexta-feira, que aí eu peço folga, já emendo, sábado e domingo. Ele, coração. Aí, quando chegou naquilo, eu falei, puxa vida, poderia ir hoje ver esse vestido, né? Não, já marquei, eu vou amanhã, é amanhã que eu vou. E aí, quando chegou na sexta de manhã, ele pegou, aí eu falei assim, eu vou lá, e aí eu vou ver com a mulher. Se eu ver algo que me agrada, eu falo para ela, tem como você reservar? Depois eu venho, eu te dou a entrada e tal. Se ela concordar bem, se não, amém, né? Eu sei que o senhor está preparando tudo. E ele, coração, vê lá o que você achar melhor. Mas antes de sair, a gente ora tudo e vai em paz que o senhor já preparou tudo. Amém. Aí eu falei, como vou de condição, tenho que colocar crédito no meu bilhete. Aí ele falou, eu coloco aqui pelo meu aplicativo, né, do banco. Eu, tem isso no seu? Tem. Aí ele foi, colocou. E aí eu resolvi olhar no meu aplicativo, aquela coisa mulher, curiosa, né? Vou ver se no meu banco também tem. Quando eu abri, que eu olhei, nossa, amor, eu não acredito. Ele passou de fase no joguinho? Não, tem dinheiro aqui, falou, caiu na minha conta. E já vai dar para dar. Como é que é? Olha aqui o saldo. Gente, caiu um dinheiro que era de um processo, assim, que nem aí, geralmente, o advogado lá avisava antes, simplesmente. E eu saí de casa assim, nossa, louvado seja Deus, e saí chorando. E fui. E quando cheguei no centro, pensa, eu lembrava da cena e aquela emoção e aquela gratidão a Deus realmente, porque se eu tivesse ido um dia antes, não tinha o dinheiro. Mas se eu, vai tal dia, o Senhor foi colocando o coração no dia e saí dali, aí eu já fui ver outras coisas e eu ia chorando no meio do caminho, quando eu chegava na loja, enxugava as lágrimas e tal, comprava isso, comprava aquilo. E assim, o Senhor agiu de uma tal maneira, e aí eu falei, não, o meu buquê, eu quero fazer o meu buquê. E como que eu vou fazer? Porque eu nunca fiz, eu nem gosto de coisa de artesanato. Mas o Senhor vai me capacitar. Realmente, eu preparei um buquê. Em falta de um, fiz dois, que o outro foi para jogar.
os detalhes, as lembrancinhas para convidar os padrinhos, o senhor foi dando sabedoria, estratégia, foi montando. Então, assim, foi 1 mês e meio, pode-se dizer, mas esse período assim, o senhor preparou tudo, foi capacitando. Quando não, chegava a gente, olha, vou fazer tal coisa. E aí foi muito interessante que a gente falou assim, olha, depois que a gente casar, a gente, passando essa fase, a gente vai providenciar um colchão. Tá bom. E aí eu falei para uma colega, que ela, até a Ana, né, que a gente tem uma colega que ela trabalha com decoração. Ah, vamos lá na Ângela, vamos ver. E aí eu falei, Ângela, eu gostaria, você tem tal coisa para isso e tal, para decoração, isso e aquilo. E aí foi indo e ela deu bastante dica, ajudou, e dali a pouco ela falou, você vai precisar de mais alguma coisa? Eu, não, só disso, tal, para ir você ver como que a gente faz. Aí ela falou assim, olha, a decoração é o meu presente para você. Nossa, eu não acredito. E aí quando a gente saiu, a Ana virou e falou assim, e ela sempre me chamou Deise Maria. Deise Maria, eu ia te dar a decoração de presente. Aí a Ângela foi e passou a perna em mim. O que eu dou agora? Um colchão? O que você acha? E foi naquele dia de manhã que a gente falou do colchão. E eu, você quer dar o colchão? E ela, pode ser um colchão? Você... E assim, eu manobrando o carro, eu parei no meio da rua, comecei a chorar, eu falei, Senhor, como o Senhor é fiel, porque as coisas estão vindo, o Senhor está enviando as bênçãos. A gente não estava contando com nada disso, eu queria um casamento muito simples. Uma das coisas assim, que eu sempre sonhei, e era de fato o que eu queria, era casar na igreja e casar vestida de noiva. O Senhor já preparou isso para mim. E de mais coisas, para mim era lucro, era além da bênção. E realmente o Senhor prepara as coisas muito além das bênçãos, daquilo que a gente pede, daquilo que a gente espera. E eu comecei a ver o seguinte, quando o pessoal começou a preparar as coisas, eu via alegria. E o Senhor falava no meu coração. Lembra lá atrás? Quando você preparava com alegria para os seus irmãos, hoje você está colhendo os frutos. É o mesmo prazer, a mesma satisfação que você fazer com seus irmãos, hoje os outros estão fazendo, os mesmos estão fazendo para você. E o pessoal perguntava, como você quer a decoração? Dá uma ideia. Gente, tudo que vocês fizeram, eu sei que vai ser de coração, vai ser com tanto amor, tanto carinho, que vai ser talvez até além do que eu queira. Então, o muito que eu queria era a parte de iluminação, que eu sempre falava isso para o Sandro. Olha, um dia que casar, você vai decorar e vai ali na parte de iluminação. E aí, assim, o Senhor foi surpreendendo cada detalhe. E assim, os louvores, eu falava, não quero orquestra com coral, mas eu quero orquestra. E o Senhor preparou, quando chamava, os meninos chamavam, o pessoal, não, eu quero ir, sentir aquela vontade. E, enfim, o Senhor deu assim, foi algo além, Ele cuidou dos detalhes, de tudo. Não houve, porque geralmente o pessoal quando vai, está preparando tudo, vem aquelas desavenças do casal, briga aqui, briga aquilo. E graças a Deus com a gente era tudo na paz. Olha, eu acho isso, e dava-se opinião disso ou daquilo, concordo ou não concordo, havia-se acordos. E aí eu falava assim, depois Mireni, você está vendo? Você achava que ia demorar, mas não era aquele tempo início, era agora. Por quê? O agora tinha que ser nesse momento para poder o Senhor começar a trabalhar. Porque como que isso vai virar um testemunho? Alguém está fazendo algo, eu quero fazer.
você não faz, as nossas forças atrapalham, impedem o trabalhar, o agir de Deus. Então é no tempo dele. Coloca apenas o desejo do seu coração, quer tal coisa, e demais, confia, espera que o Senhor vai trabalhar. E assim, a gente, graças a Deus, se você... São 3 anos já juntos, 2022 e tal. E depois de outubro, foi dia 29 de outubro. E por que o dia 29 de outubro? Foi quando eu ganhei o meu irmão, que ele era adotado, e depois o Senhor levou. E meu irmão fazia aniversário dia 29 de outubro, eu no dia 30. E ficou um vazio. E eu sempre queria algo para preencher. E o Senhor preparou que fosse, então, uma data assim, que a gente lembra com muito amor, com muito carinho. Trouxe uma alegria, uns anos atrás, o Senhor tirou, mas colocou outra alegria no lugar, né? Não que uma coisa compensa, a gente esquece, mas assim, vai ter uma data que a gente sempre vai lembrar com alegria. Então, o Senhor sempre traz algo bom na vida da gente, ainda que seja haja uma dor, mas ele sempre compensa, ele sempre renova ali, ele faz com que a gente veja que ele está sempre cuidando da gente nos pedaços, sempre. E é isso. Acho que eu falei demais. Algo interessante que a gente sempre planeja muitas coisas. A gente vê que com um plano, né? E o Senhor ele tem os planos dele para buscar propósito, né? Tudo que a irmã falou do seu casamento, né? Dessa união, eu lembro que no Cristo Pode, quando você estava contando, você falou uma coisa bem interessante. Você falou que aquela questão, né, da amarração que você gastou na minha, né? Uhum. Mas o Senhor falou bem assim, que Deus ele une pessoas diferentes para que possa realmente ver a manifestação do poder que Deus tem, da unidade de fazer um só. O querer de cada um, o querer particular, não tem valor. E a gente viu aqui realmente como que Deus desmontou completamente a sua pessoa, o jeito dele, da vida dele, do que ele passou, complementou aquele que só tinha ali aquele medo, aquele receio, aquela, né, forjava aquela, não, porque do meu jeito já para se proteger. Deus realmente mostrou que deu aquilo que vocês realmente precisavam. O vazio Deus preencheu, com o amor dele principalmente, e depois um com o outro. Mas o que me chama realmente a atenção nesse testemunho que a irmã contou, é que a irmã ensinou lá atrás, a alegria de abençoar o irmão. E quando isso foi para o seu momento, você viu essa mesma alegria preenchendo o seu coração. A obra do Senhor, em nenhum momento, pela palavra, a gente vai ver, tipo assim, só vai ser alegria, não. As provas irão vir, mas é por nosso amadurecimento. O nosso testemunho diante de quem Cristo é que vai impactar as pessoas. Então é algo muito maravilhoso. Eu gostaria de fazer muitas perguntas, perguntar aqui no outro, mas Deus não quis isso. Ele quis passar para você que nos assiste o quão maravilhoso é você deixar o Senhor te mudar e você semear esse amor na obra. Porque lá na frente, com certeza, como diz o pastor Sandro, né? Vale a pena tudo aquilo que nós vivemos no Senhor. É algo maravilhoso. Esse aí, você. Então só pode terminar. Pode terminar a hora. Só o que eu tenho para dizer é isso, que Deus possa abençoar cada dia, né? Essa união de vocês, que foi realmente isso que preparou. Porque Deus ele coloca a mão de no amor, Deus ele nos desfaz, e nos faz conforme a vontade dele. Que vocês possam a cada dia estar firmes nesta obra, não deixar o coração se entristecer por nada, porque a gente, muitas vezes, a gente tem essa maneira de querer guardar muitas, sabia? Você fala muitas picuinhas, porque não foi desse jeito, queria que fosse assim, porque. Não. Lembrem todo o tempo, meus irmãos, do amor que o Pai cuidou de cada um de vocês. E é esse amor que você tem que passar para todos aqueles que o Senhor colocar na vida de vocês. Amigos,
familiares, pessoas, falam, olha, quem era aquele rapaz? Não vi a foto, rapaz, Deus foi bom, rapaz, Deus foi bom. Foi o Então, teu trabalho, como São Paulo. Trabalho. É testemunho do amor do Pai. E tá Então, mudando. Cada Não, vez nada, dá mais. trabalho do outro jeito. eu só posso dizer uma coisa assim, louvado seja Deus, porque Ele ama muito vocês. Amém? Então, nunca deixe de ver esse amor. E principalmente de vocês passarem esse amor para as pessoas. Sabe assim? A gente vê assim, parece um conto de fadas, né? Nossa, casal perfeito, não é conto de fadas. É a graça de Cristo. É o Senhor em primeiro lugar nos nossos corações. E você que nos assiste, você, casal, família, foi a irmã que disse, Senhor, eu não amo, mas Senhor, me ensina a amar. Senhor, que não seja a minha razão ou aquilo que eu acho certo, mas Senhor, que seja a tua palavra na minha vida e que a tua palavra produza o efeito que ela veio, que é alcançar vidas. Cristo, Ele é para as pessoas aquilo que a gente passa, e que nós conhecemos dele. Eu conheço um Pai de amor, então eu tenho que passar ao amor de Cristo. Amém? Vamos orar, pastor? Só uma coisinha, Pode falar. pastor. Desculpa. Uma das coisas que eu olhava na igreja, eu almejava muito, e isso eu admirava desde criança, era ver casais chegando na igreja. Marido, a esposa, os filhos. E era algo assim que eu sonhava para a minha vida. Eu desejava. E hoje eu tenho isso, sabe? Chegar um domingo à tarde, aquele atropelo. Quem vai agora tomar banho? Quem vai não sei o quê? E todos ali se preparando, porque o objetivo é estarmos na casa do Pai. Não é farra, não é bebida, não, é ali. A gente está em casa e às vezes, a maioria das vezes, a gente está conversando, mas a palavra de Deus está ali, se fazendo presente no nosso meio. E como que ele foi curado da depressão e da síndrome do pânico? 2 passeios no Brás, no dia vésperas de Natal e Ano Novo. Foi a cura. Eu não saía de casa. Eu ficava bem recluso mesmo, evitava. Aí ela falou assim, vamos. Eu falei, vamos, né? Ela tá junto, eu confio, né? Ela conhece. Aí deu certo. Hoje é mais fácil eu ir e deixar ela. Amém. Glória a Deus. Escuta a Rádio Adnip domingo, às 13 horas, segunda-feira, no YouTube às 21 horas. Passe nos grupos, passe para as pessoas, divulguem, para que o amor do nosso Pai venha alcançar todos aqueles que têm um desejo, né? Ela era casar, ela tem uma família e Deus cumpriu na vida dela aquilo que estava no seu coração. Vamos orar. Pai de amor e da glória, obrigado, Pai, por mais um testemunho, Senhor, que venha edificar a tua casa, glorificar o teu nome, porque sabemos que tu és o bom, Pai. Mas tem muita gente que ainda não conhece a tua face de amor, a tua face de paz, essa face que nos julga e nem nos condena, porque já foi condenado lá na cruz. Pai, mostre a tua face de amor para os teus filhos, que eles venham encontrar esse caminho, Pai, porque sabemos que o teu caminho é perfeito, que eles venham entender, Pai, e atender aquilo que o Senhor tem preparado. Pai, obrigado, Senhor, por mais as oportunidades de poder falar do teu nome, Senhor, porque sabemos que não merecemos, mas o Senhor, Pai, é maravilhoso em nossas vidas. Obrigado, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém.